Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast terapêutico do Viva Mais Feliz. Eu sou Glória Urizar e antes de qualquer coisa quero te convidar a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Também aproveita, já deixa o seu like e compartilhe esse podcast com as pessoas que são especiais para você. Agora, se você está me ouvindo de alguma plataforma de podcast, você também pode compartilhar com as pessoas que você ama. Mas vamos lá ao assunto de hoje? Quero mudar, mas não consigo. Por quê? Eu já me fiz essa pergunta e você já se fez essa pergunta? Por que é tão difícil mudar? Eu quero mudar, mas eu não consigo. Quantas vezes de repente você já tentou parar de fumar se você é um fumante? Ou quantas vezes você disse para você mesmo que você ia ser menos impulsivo, menos impulsiva? Quantas vezes você prometeu que ia emagrecer? Ou que ia ser mais dedicado ao trabalho? Ou quantas vezes você fez planos para realizar seus sonhos e disse que você ia ser uma pessoa mais persistente? Que você ia colocar em prática tudo aquilo que você planejou? E quantas vezes você tentou fazer várias mudanças na sua vida e não conseguiu? Isso não é culpa sua, mas do seu subconsciente. Sua mente consciente, ela corresponde a apenas 5% da sua capacidade mental. E esses outros 95% estão sob o comando do seu inconsciente. Por isso que é tão desafiador mudar, né? A nossa mente subconsciente, ela age de acordo com as programações que foram instaladas na infância. E na infância a nossa capacidade de avaliação e crítica ainda não estão desenvolvidos por completo, então a gente acaba aceitando tudo como uma verdade. Então com certeza você deve estar com um padrão comportamental que não te ajuda, se você por diversas vezes tenta fazer várias mudanças na sua vida e não consegue. E para conseguir o controle do seu corpo e da sua mente, você deve substituir então a programação mental que você tem por outra. Tudo que for intenso e repetitivo em nosso consciente é impresso no nosso subconsciente. Por isso que eu sempre falo, né, para ouvir os podcasts de novo. Porque o ser humano, ele só aprende pela repetição ou pelo alto impacto. Então todo pensamento prolongado, né, que se repete, não importa se é um pensamento bom ou se é um pensamento ruim, o subconsciente ele vai entender como uma ordem. E ele vai então cumprir essa ordem e produzir um comportamento em cima dessa ordem. Então você sabia que o sentimento gera um pensamento e que só depois então produz um comportamento? Então quando você repetir demais um pensamento ou ação, ou quando passar por uma forte emoção, né, o que eu chamei de alto impacto, tome cuidado, né, no que você vai colocar na sua mente, porque vai ser impresso no seu subconsciente. Existem vários padrões de pensamento que nos impedem de mudar, né? Por conta de toda essa programação que a gente recebeu. Mas hoje eu quero falar sobre os 5 que são mais comuns. Inclusive são os que eu mais identifico nas pessoas que eu atendo nas sessões terapêuticas. O primeiro é um clássico. Eu acredito que você já tenha dito essa frase. Eu já disse um dia. E muitas pessoas me dizem isso logo no primeiro contato, sabe? Quando chegam para fazer as sessões terapêuticas, geralmente as pessoas me falam assim, olha, Glória, eu já fiz de tudo e nada deu certo. Alguns até complementam, você é minha última esperança. Quando você diz isso, né, já fiz de tudo e nada deu certo, você está assumindo o padrão de não quero fazer mais nada e não quero assumir que não quero fazer mais nada. É uma grande mentira que nós contamos para nós mesmos, para nos sentirmos melhores ao desistirmos de fazer o que precisa ser feito, né, para conquistar os nossos objetivos. É impossível, né, a gente ter feito de tudo e nada ter dado certo, porque são infinitas possibilidades. E se você já fez muitas coisas e ainda não deu certo, sinal que você não fez tudo ou você não fez da forma correta.
Então essa frase, né, que é uma grande mentira, ela faz com que a nossa mente entenda isso como uma verdade e não como uma generalização. Então você não percebe, mas para de se movimentar, né, para ir em busca daquilo que você deseja. Porque se você diz para você mesmo que você já fez de tudo, significa que não tem mais nada a fazer. Se eu não tenho mais nada a fazer, eu paro de me movimentar, eu paro de buscar, eu cruzo os meus braços. É como se eu sentasse e dissesse: não vou fazer mais nada, porque não tem mais o que fazer. Não existem mais possibilidades. E se não existe possibilidade, não existe mais chances para mim. Logo, eu não preciso gastar a minha energia. E assim eu acabo mantendo o padrão de ficar parado, de ficar de braços cruzados. O segundo padrão que eu tenho e que me impede de fazer as mudanças que eu desejo para minha vida é o padrão de reclamar de tudo. Quem reclama de tudo está sempre com um olhar no negativo, só no que não é bom. Então assim a pessoa fica cega para o que de fato a tiraria da situação que se encontra. Então ela olha somente para o que está faltando, somente para aquilo que não tem. Consequentemente, vibra na escassez. E quando nós vibramos na escassez, é exatamente isso que nós teremos para a nossa vida. Reclamar é o mesmo que espremer, sabe, todo o nosso potencial e reduzir ele a nada. E o pior é que quem reclama não acha que reclama. Já mentiu tanto para si mesmo que acaba acreditando na própria reclamação e passa a vê-la como verdade e não como reclamação. Dizem, né, que quem reclama conclama 2 vezes as coisas ruins e também se condiciona a não fazer nada. Por quê? Porque ela atribui toda a responsabilidade ao outro ou alguma coisa. Então ela se isenta da obrigação de se movimentar, de fazer algo, né, para conquistar aquilo que ela deseja. O terceiro padrão de comportamento que me impede de fazer as mudanças que eu desejo para minha vida é quando eu penso que a vida é dura. Como eu escuto isso? A vida é dura. As coisas não são fáceis. Quando falamos que a vida é dura, estamos criando resistência de mudança. Pegamos um evento onde o desafio foi maior e nós arrastamos por toda a nossa vida. E essa ideia vai nos limitando, porque passa a dar medo enfrentar a dureza da vida. Nós enxergamos os sinais e não entendemos porque as coisas estão acontecendo nas nossas vidas. Qual aprendizado precisamos ter diante de cada desafio? A pessoa que fala que a vida é dura, na verdade ela não aprendeu nada, apenas sofreu. Passou por desafios, por problemas e não teve aprendizado algum. Apenas se colocou na posição de vítima. É como se ela estivesse dizendo: na verdade, eu não quero me dar ao trabalho de aprender nada. É um mentiroso que usa essa justificativa para continuar isento de atitude. Quer continuar exatamente onde está, sem precisar enfrentar qualquer zona de esforço. O quarto padrão que nos impede de fazer as mudanças na nossa vida é quando nós acreditamos que não dá para confiar em ninguém. Você já ouviu alguém falar isso? Não se pode confiar em ninguém, não se confia em ninguém. A pessoa, ela só olha o negativo do outro, ela julga o tempo todo. E isso também gera um comodismo. E ela se conecta ao outro de forma negativa, trazendo para sua vida mais disso, sabe? Motivos para desconfiar, motivos para não contar com o outro, julgamento, limitações. E quanto mais se confirma essa mentira de que não podemos confiar no outro, mais essa pessoa que diz isso se sente melhor. E ela fica dizendo, né, quando acontece alguma coisa: não falei? Quem mandou confiar?
E assim, essa pessoa perde inúmeras oportunidades de se conectar com pessoas que serão contribuição para a vida dela. Nós nos motivamos, nós nos inspiramos e nós aprendemos coisas com outras pessoas. E se eu fico dizendo para mim que eu não posso confiar no outro, eu me isolo. E na verdade nós precisamos uns dos outros. O quinto padrão de comportamento que me impede de fazer as mudanças que eu preciso fazer na minha vida, eu acredito, no meu ponto de vista, é até o mais importante aqui de todos esses que eu citei. Esse padrão é assim, quando a gente nega a frase, o que me irrita do outro é porque tem em mim. Ou você já deve ter ouvido, aquilo que eu enxergo no outro, eu preciso limpar em mim, ou eu devo curar em mim. Muitas pessoas não aceitam essa frase. Muitas pessoas não aceitam essa verdade. Nem sempre é algo direto, por isso que algumas pessoas sentem essa dificuldade. Pode ser que você não tenha exatamente o mesmo comportamento, né, que aquela pessoa, que você de repente se irrita com ela, ou que você não gosta do comportamento dela, ou que você julga. Mas de alguma forma, aquilo que está te irritando, aquilo que está te incomodando, sim, também está presente na sua vida. E eu tenho exemplos assim, um exemplo meu, tem vários, mas vou citar um aqui para você entender. Eu conheço uma pessoa que ela vive falando sobre coisas que ela quer no futuro. Ela fala das viagens, do dinheiro, das coisas que ela quer comprar. Mas quando é para partir para ação, essa pessoa diz que ainda não pode. Porque que ela não consegue fazer muitas coisas de uma vez, que ela só consegue fazer uma coisa de cada vez. E cada vez que eu escuto essa pessoa falando dos sonhos, das coisas que ela quer comprar e que daí, de repente, às vezes eu falo para ela, mas por que você não faz isso então? Por que você não parte para ação? E quando essa pessoa me diz que ela precisa fazer uma coisa de cada vez, que ela não consegue pensar em mais de uma coisa, ao mesmo tempo, isso me irrita tanto, sobe, aquele estado de irritação. E daí eu fiquei pensando, por que isso me irrita? Por que isso me incomoda tanto? Olha, eu sou uma pessoa que tem tanta ação, que vai para cima, que faz acontecer. Por que isso, no fulano me irrita? E foi aí que eu olhei para mim e eu percebi que profissionalmente eu sou de muita ação. Eu sou aquela pessoa que parte para cima, que se compromete, que planeja, que executa, que não tem medo. Mas em outros pilares eu não sou de tanta ação. Às vezes sim eu fico dando algumas voltas, às vezes sim eu fico sonhando e demoro um pouco mais para agir. Acabo sendo um pouco mais lenta. Vou dar um exemplo, respeito à atividade física. Muitas vezes eu digo para mim mesma que primeiro eu vou conquistar o meu sucesso profissional, vou conquistar meus objetivos profissionais para depois cuidar com mais intensidade desse pilar. Porque fazer isso agora atrapalharia o meu processo profissional. Olha só, com esse pensamento eu estou me colocando exatamente naquela condição que a outra pessoa se coloca e que tanto me irrita. Então você percebe que sempre aquilo que me incomoda no outro está em mim. Talvez não é da mesma forma que você está enxergando no outro, talvez aquilo está em você de uma maneira diferente, mas sempre vai estar em você. E eu tenho a certeza ainda que se eu olhar mais para isso, eu vou encontrar mais motivos pelo qual isso me irrita, eu vou encontrar mais motivos pelo qual eu venho reproduzindo, pelo qual é verdadeiro, que o que eu enxergo no outro, na verdade, está em mim. E quando nós assumimos essa verdade de que o que me irrita do outro é algo que precisa ser curado em mim, eu me coloco no processo de cura, eu me coloco em movimento. Então, pare de atuar em cima desses padrões de mentiras, historinhas que nós contamos para nós mesmos, para nos sentirmos melhores, por não conquistar, por não fazer na nossa vida as mudanças que na verdade a gente desejaria,
Porque esses padrões, eles atravancam, né? Eles travam a nossa vida. Esses padrões nos impedem de agir, tiram o nosso foco, nos cegam. Esses 5 padrões de comportamento são apenas alguns dos padrões responsáveis, né, por termos tanta dificuldade de fazer mudanças, às vezes simples mudanças. O que eu tenho, né, de bom para te dizer, não se desespere, trabalhe um de cada vez. Primeiro analise qual destes padrões é mais forte em você. Qual desses padrões é mais forte? Quando eu iniciei o meu processo de mudança, eu acredito que o padrão de reclamação era mais forte em mim. Foque nesse que é mais forte em você. Você vai perceber que à medida que você se dedica a melhorar um padrão, né, a trocar este padrão por outro possibilitador, as coisas vão ficando mais fáceis, sabe? Quando você for trabalhar os outros padrões, você vai perceber que vai ser muito mais simples. Por quê? Porque um padrão, conforme você vai melhorando, vai excluindo ele da sua vida, ele vai automaticamente interferindo, né, de maneira positiva também, para que você se livre com muito mais facilidade de todos os outros padrões limitantes. Mudar é extremamente simples, porém não é fácil. Você precisa se determinar e se dedicar. Lembre-se, mudar é simples, porém não é fácil. Você precisa se determinar e se dedicar. Deixe o seu desejo de mudar ser maior que qualquer mentira que você estava contando para si mesmo.